Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? Por mais essa rica oportunidade de nós podermos estar na casa do nosso Deus. Amém? Amém. E como havia falado, vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos. A semana passada falamos uma parte. Hoje a gente vai ver se conclui esse assunto sobre a igreja de Filadélfia. Não é? Nós estaremos, se Deus assim nos permitir, concluindo esse assunto. Quem lembra o que significa Filadélfia? Amor fraternal. Olha, glória a Deus. Então, irmãos, prestem atenção que eu vou ser um pouco mais vagaroso do que de costume, a fim de que nós possamos entender, principalmente aqueles que têm dificuldade de encontrar os livros, os textos bíblicos. Então, se você tem essa dificuldade, não se preocupe em encontrar. Porque às vezes você fica tão preocupado em encontrar que não ouve. Aí nem encontra o que está procurando e não presta atenção ao que está se falando. Então você faz o seguinte: você fica só ouvindo, depois você assiste lá no canal, tudo direitinho, anota os textos e vai ler, vai conferir bem direitinho. Amém? Amém. Então vamos, deixar a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 3, não é? O verso 7 até o verso 13 é o que nós estamos estudando, falando, ministrando esses dias. E hoje nós vamos dar sequência, não é? Concluindo o verso 10, aliás, o versículo 8, 9 e 10, no caso, e adentrando no versículo 11, quando o Senhor Jesus fala para aquela igreja de Filadélfia que ela, tendo pouca força, poucas possibilidades financeiras, poucas condições físicas, pois era uma igreja formada por pessoas muito simples, de poucos recursos, mas eram irmãos completamente comprometidos com Cristo e a sua palavra. De forma que nenhuma dificuldade que aqueles irmãos, que aquela igreja passava, impediram eles de obedecer. E a gente, alguns, não posso dizer todos, mas muitos crentes, tentam muitas vezes justificar sua negligência, sua falta de compromisso, sua irresponsabilidade, mediante as condições que acontecem. Todos nós estamos sujeitos aos imprevistos, estamos sujeitos às surpresas da vida. Nós não sabemos o que se sucederá amanhã, porque o amanhã não pertence a mim, nem a você, nem a nós. O amanhã é exclusividade de Deus. A gente pode planejar, como diz Provérbios 16:1, que a gente planeja, mas a resposta é de Deus. Não tem como a gente programar e ter 100% de exatidão naquilo que a gente programou ser efetuado. E aquela igreja, mesmo com tanta dificuldade, aquela igreja permaneceu íntegra. E, como falei, as faltas de possibilidades não foi empecilho para aquela igreja ser obediente. E a resposta foi: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles permaneceram firmes, mesmo diante das perseguições que surgiram
no decorrer do desenvolvimento, do crescimento, da vida espiritual daquela igreja. Cristo elogiou a igreja porque ela tinha guardado a palavra da minha paciência ou resistência. A igreja resistiu. A palavra aqui para paciência é uma palavra grega, que eu já citei algumas vezes aqui, upomone, que significa paciência além do limite, além da capacidade que a gente possa suportar. Chega momentos, situações na nossa vida que a gente diz: Senhor, não aguento mais. Aí Deus diz assim: aguenta, tenha mais paciência. Entenda, irmãos, que coisas que acontecem na nossa vida não é o diabo. O crente tem a mania de dizer assim: o diabo se levantou. Não. Se você tem o Espírito Santo em sua vida, o diabo não pode lhe destruir. Não pode. Então há coisas que Deus permite acontecer na sua vida para treinar você para a guerra, para a vida, adentrar a eternidade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que Timóteo não se embaraçasse, capítulo 2, verso 2, 3 e 4 da segunda carta, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele não se embaraçasse com as coisas desta vida, porque ele foi alistado para a guerra, para a batalha. E como bom soldado do exército de Cristo, ele não deveria se permitir se embaraçar com as coisas desta vida. E quantos de nós, irmãos, se embaraçamos com as coisas desta vida? E por que isso acontece? Porque nós, a maioria de nós, somos muito coração e pouca razão. A gente faz o que sente, mas não faz o que entende. Aí é que está o problema. Quando a gente vive fazendo o que sente e não o que entende, você vai sofrer o dobro nesta vida. Paulo, ele recomenda à igreja de Roma que o culto cristão, que o servir cristão, que o viver cristão é um culto racional. E quando eu entendo porque sirvo, porque sigo e porque estou em Cristo, eu entendo que preciso mudar a minha forma de pensar. E quando eu mudo a minha forma de pensar, eu passo a entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E dentro desse contexto, a igreja de Filadélfia, ela entendia. É tanto que ela não deixava se levar pelas circunstâncias que eles passavam. A igreja de Filadélfia, no caso a cidade também, não só a igreja que se situava na cidade de Filadélfia, essa cidade ela já havia passado por vários terremotos. E todas as vezes que houve terremotos, sempre houve destruição. Casas, a muralha da cidade, os templos pagãos foram também destruídos. E aí, o Senhor Jesus, conhecendo o sofrimento daquela cidade e em especial da igreja, o Senhor Jesus diz no versículo 10 do capítulo 3 do Apocalipse: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Diga assim: upomone. Paciência, além do meu entendimento. Aquela igreja desenvolveu uma paciência de forma que suportava, não é, com
alegria à situação que eles passavam diante da perseguição, diante da falta de recursos e diante das tribulações que aquela igreja passava. E em especial com os falsos judeus, com os falsos cristãos. Porque, irmãos, um dos maiores sinais da volta de Jesus não é os acontecimentos externos, sejam biológicos, sejam sociológicos, ou seja mesmo atmosféricos. Os maiores sinais da volta de Jesus são os sinais espirituais. E que sinais espirituais são esses, pastor? É crente brigando contra crente. E Satanás é assim, ó. Nem precisei fazer nada. É um crente que desfaz do outro. É um ministério que desfaz do outro. É um líder que não reconhece a liderança do outro líder. É uma denominação que não reconhece a ação de Deus na vida de outra denominação. Eu estou falando de cristão, não estou falando de seitas. Não estou falando aqui de denominações genuinamente cristãs, né? Quando eu me digo seitas, eu não estou me especificando a questão do cristianismo. Cristianismo é uma coisa, seita é outra. Não confunda Testemunho de Jeová, Adventismo, Catolicismo, Mormonismo, que é tudo seita, e Espiritismo e outras coisas por aí, com o cristianismo. Estou falando da questão do cristianismo. E o próprio Jesus diz em Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade acontece no seio da igreja. Iniquidade é pecado? É, pastor, é pecado. Mas pecado, qual a diferença de pecado para iniquidade? Porque a iniquidade é um pecado duplo. Você peca contra o seu próximo e peca contra Deus. E qual a diferença de pecado? Pecado é quando você peca diretamente contra Deus. Mas quando você peca contra o seu próximo, você peca contra o seu próximo e contra Deus. Quando Jesus diz: se fores oferecer a tua oferta, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta. Volta, reconcilia-te com teu irmão e depois volta para oferecer a tua oferta. Ou seja, Deus só vai receber a tua oferta se tu estiver bem com o teu irmão. Quantas pessoas têm sido mortas, assassinadas espiritualmente por causa de liturgias? Porque foi que Caim matou Abel. Porque Deus recebeu o culto de Abel, mas não recebeu de Caim. E porque Deus recebeu o culto de Abel, Caim veio e o matou. E quantas pessoas têm tido suas reputações assassinadas? Assassinato de reputação. Não, tu é de onde? Eu sou da Igreja Batista, então tu não é crente, tu é primo. Tu não é crente, tu é primo. Quantas pessoas desfazem? Não é? Pessoas que estão preocupadas com a nomenclatura. Com a nomenclatura. Mas não estão preocupados com a palavra. Com o ensino bíblico, teológico. Mas estão preocupados com o nome, com a placa. E aí dá muito pano para a manga e a gente não vai falar sobre isso. Mas é só um adendo, para os irmãos entenderem. E dentro desse contexto, o Senhor Jesus fala para a igreja de Filadélfia que como eles tiveram paciência no sofrimento, o Senhor o livraria da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. O Senhor trará grande tribulação sobre o mundo. Agora, a igreja não passará pela grande tribulação.
Deus livrará aqueles que com paciência suportaram a caminhada da fé. Você guardou a fé? Você está guardando a fé? Você está segurando? Está segurando a fé? Ou você está permitindo que a sua fé oscile? Pastor, é tanta coisa acontecendo, está acontecendo que está se cumprindo a palavra. Isso é motivo de você levantar a cabeça. Como Jesus registra: quando virdes e ouvirdes estas coisas, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Glória a Jesus. Mas tem gente que começa as coisas a acontecer, ele fica louco aperreado, fica preocupado, fica desesperado. A igreja de Filadélfia, ela é uma referência à igreja de hoje. Uma igreja paciente, uma igreja perseverante, uma igreja sofrida pela verdade do Evangelho. Uma igreja que não se movia por qualquer coisa. Não era aquela igreja que vivia de canto em canto, indo buscar alimento em qualquer canto, não. Eu fico aqui. Aqui é o meu lugar, eu tenho um compromisso aqui, então meu lugar é aqui, não é em outro lugar. Era uma igreja firme, convicta. E o Senhor Jesus, ele adverte aquela igreja, dizendo que ele vinha sem demora e que ela conservasse o que ela tinha, para que ninguém roubasse a sua coroa. Qual é o sentido de coroa? Salvação. Jesus estava dizendo: guarda o que você aprendeu, o que você tem ouvido, como Paulo diz aos Filipenses. O que de mim você ouviu, viu e aprendeu, guarda. Paulo depois escreve a Timóteo dizendo: olha, guarda no bom depósito a palavra. Como Isabelle bem orou. Às vezes a gente está no culto, está ouvindo, aqui está amém, glória a Deus, aleluia. Quando passou da porta, o que foi que o pastor falou? Eita, o que foi? Esqueceu. Quando a Bíblia diz que nós somos ovelhas, ovelha é um animal herbívoro, ovino, mas também é um animal ruminante. Ele come, depois traz de volta a boca e fica mastigando, para que o processamento digestivo seja mais fácil, ou seja, a absorção dos nutrientes. Assim é o crente, ouvir a palavra. Toda vez que você vir para o culto e sair do culto entristecido pela palavra, é sorte, é sinal que ela fez efeito. Porque a palavra de Deus, ela foi feita para confrontar a gente, mostrar aonde a gente está errando. A gente precisa ser santo, irmão, não é para mostrar que a gente é superior aos outros, não. A gente precisa ser santo para agradar a Deus, para morar no céu. Porque tem pessoas que estão mostrando por aí uma espiritualidade ou uma suposta santidade que rejeita o outro, que menospreza o outro, que deixa o outro de lado. Não. A verdadeira santidade, ela traz para perto, ela não espanta para longe. O que ela espanta para longe é o pecado, mas ela traz para perto. Porque a santidade é como um imã, ele atrai pessoas. Qualquer dia a gente vai trazer esse assunto aqui, a gente vai falar sobre isso, o poder da santidade. O que é que a santidade faz e o que é que ela provoca em nós e nos outros.
importante se entender isso, irmãos. E Jesus dizia para aquela igreja: guarda o que você tem. E o que é que a igreja de Filadélfia tinha? A palavra. Como guardaste a palavra da minha perseverança. Olha, eu igualmente te guardarei da tribulação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Na grande tribulação, irmãos, depois que a igreja for arrebatada, que adentrar o período da grande tribulação, o período chamado período escatológico, que nós já estamos nesse período, que a escatologia bíblica cristã, ela começou com a manifestação de Jesus no ano 4 da nossa era e decorre até os dias de hoje. Agora, a escatologia, aquela que vai trazer profunda dor sobre o mundo humano, é depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que será sofrimento como nunca houve. E é nesse período que o mundo vai saber que a igreja de Cristo pregava o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. O verdadeiro evangelho. E o Senhor Jesus adverte a igreja de Filadélfia: guarda o que tens. Guarde a palavra. Viva a palavra. Ande na palavra. Use a palavra. O diabo sabe quem é você. E como eu disse há minutos atrás, muitas vezes o crente tem o hábito de dizer: não, o diabo está me perturbando. É uma prova que não passa mais. Não, é Deus que está colocando você na prova para lhe treinar. Diabo não toca em crente não. Demônio não toca em crente não, irmão. 5:18 de 1 João. Sabemos que somos nascidos de Deus e o maligno não toca. Pastor, por que o diabo tocou em Jó? Lê a história de Jó para entender. Não foi o diabo que foi falar com Deus, foi Deus que disse para o diabo: tu visse, meu servo Jó. Aí o diabo veio com uma desculpinha para Jesus, para Deus. Também, Senhor, tu desse a ele um filé. No caso, era uma macigrade daquela época, né? Desse 10 filhos. Muita riqueza. Como é que o homem não vai ser fiel? Aí Deus disse para ele: desce, toca nele tudo que ele tem. Só não lhe toque na vida. Tu não tem autorização para tocar nele, não. Toca nas coisas que eu dei a ele. Foi Deus que permitiu. Glória a Deus. Mas quando você é nascido de novo, o inimigo não toca, não. Quando algum cristão, com muito tempo de crente, que às vezes acontece, as pessoas têm 30, 40 anos de crente, está dentro do templo, mas não foi liberto. Não foi. E acontece dele se encontrar, né, com alguém que conhece sobre essa área de libertação, e aí trabalha, Deus naquele momento usa aquela pessoa naquela área, pode acontecer que a pessoa se manifeste. Como já aconteceu aqui na aula de discipulado, a gente falando sobre batalha espiritual, Satanás e seus demônios, numa das aulas de discipulado, uma irmã que é crente há mais de 20 anos, caiu. Batizada nas águas, testemunho, direito, mas tinha alguma coisa lá dentro, guardada, escondido, que não foi colocado para fora. Aí quando aquele dia a palavra foi invadido, porque a palavra de Deus é a espada de 2 gumes que vai na divisão da alma e do espírito, vai limpando, arrancando, tirando. Aleluia. Foi lá dentro, aí o bicho, hoje eu não aguento mais. Tem que sair daqui. Exatamente, aí ele caiu,
a gente expulsou o cachorro, botou ele para correr, a irmã ficou liberta completamente. Glória a Jesus. Então não diga, o diabo está me perdendo, não. O diabo pode tentar você. Ele vai tentar. Todo dia o diabo sai para tentar. Isso é a especialidade dele. Ele não pode tocar em você, mas ele começa a mandar os dardos inflamados, as setas. Mas a Bíblia diz, olha, embraça o escudo da fé, com o qual você vai apagar os dardos inflamados do maligno. E pegue na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e começa a rebater. O diabo chega para você, rapaz, tu não vai conseguir. Eu já te disse, tu é muito fraca. Tu é tão mole. Qualquer coisa tu quer parar. Tu desiste logo de ser crente. Aí o Espírito Santo diz assim, ó, lá no teu coração: guarda o que tu tens. Segura a palavra. Eu morri por tu na cruz. Batalha o bom combate. Acaba a tua carreira, para no final tu guardar a fé. Aí você se levanta e cita a palavra. Aí ele corre. Glória a Deus. Use a palavra. E o Senhor Jesus estava dizendo para aquela igreja: guarda o que tens. Retém a palavra. Para que você não perca a coroa. Como existe denominações que têm nome de cristãos que diz que ninguém perde a salvação. Salvação é a coroa. Tem denominações que tem o nome de cristão que diz que ninguém perde a salvação. Quando a Bíblia manda a gente guardar, porque se não guardar, pode perder. Não é Deus que vai tirar a salvação, é você que vai perder. E quando eu perco, pastor? Quando eu cedo. Quando eu cedo. A vida do crente é luta. Para chegar no céu é luta. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, quando ele estava preso, sabia que ia morrer, ele escreve para Timóteo: olha, Timóteo, meu corpo já está sendo oferecido por libação. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Poucos dias depois, Nero condena Paulo à morte. Paulo é decapitado. Imagine, irmãos, a imagem. Se fosse hoje, né? Os crentes veem e ficam olhando: eita, bate foto aí, bota para botar lá no canal. Você acredita nisso? Em vez de dizer, vamos orar, irmão, pelo irmão Paulo agora nesse momento. Pelo contrário, abandonaram Paulo. Está acontecendo negócio, está acontecendo qualquer coisa. Vamos filmar? Em vez de socorrer. Eu até falei, né? Você já pensou se na época de Daniel tivesse celular? Daniel na cova dos leões? Fazendo selfie. É glória. Irmãos, e o Senhor Jesus diz para aquela igreja de Filadélfia: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. O que Jesus quis dizer com isso? Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Veja, eu queria... Escuta aí, se você não achar, mas escuta. Apocalipse capítulo 21 e 22 de Apocalipse 21 e 22 diz assim: contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Repetindo o versículo
versículo 21 e 22 de Apocalipse. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o próprio templo. Está falando da cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém, para onde vai a igreja. E foi procurado um templo na cidade de Jerusalém. E quem era o templo da cidade de Jerusalém? O próprio Deus e o Cordeiro. Então, quando Jesus diz para a igreja de Filadélfia que eles serão coluna no templo de Deus, e dele jamais sairá, e neles escreverei o nome do meu Deus. Na cidade de Filadélfia, os templos pagãos, não só na de Filadélfia, mas nas cidades antigamente que eram construídos os templos de adoração às entidades e aos deuses, para os irmãos terem ideia, o nome dos deuses eram escritos nas colunas dos templos. O nome dos deuses, das entidades, eram escritos na coluna dos templos. E os sacerdotes daquelas entidades colocavam em suas testas o nome do Deus que era mais adorado naquele templo. Então Deus estava dizendo para aquela igreja de Filadélfia, que sabia da cultura, convivia naquela cidade, sabia que quando os templos, as construções eram feitas e dedicadas às entidades, as colunas daquele templo recebiam o nome das entidades. Aí Jesus está dizendo para aquela igreja: olha, eu vou escrever o nome de vocês no meu templo, no templo de Deus, e vocês vão ser colunas de lá. Glória a Deus. Eu vou escrever em vocês o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E isso, irmão, já era feito no Antigo Testamento. Êxodo, vamos ver Êxodo, livro do Êxodo, vinte e oito, 36 e 37. Capítulo 28, versículo 36 e 37. Diz o texto sagrado: executarás também uma folha em ouro puro, olha, na qual gravarás como se gravam os selos, e dirás assim: consagrado a Iavé, o Senhor. E ela será atada na parte dianteira do turbante com uma fita azul celeste. O sacerdote, com aquele turbante que estava na cabeça dele, ele colocava, olha, um selo de ouro, e no selo de ouro estava escrito: consagrado a Iavé, o Senhor. Glória a Deus. Deus estava dizendo para a igreja de Filadélfia: eu vou escrever em você o meu nome, porque você é consagrado a mim. Você imagina? Deus, aleluia. Glória a Jesus. Santificado é o Senhor. Deus nos chama, amados, para sermos inteiramente, completamente, plenamente dele. E para que isso aconteça, a gente precisa absorver a palavra de Deus. Porque é ela que santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. E dentro desse contexto, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a igreja, ela é o edifício de Deus. A casa
Santo para ser habitação eterna de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. O apóstolo Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos Apóstolos. e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado. Olha, por isso que o crente tem que estar bem ajustado. Cresce para ser um templo santo ao Senhor, no qual também vós, juntos, olha, não é separado, é juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a igreja é o templo, é o edifício que está sendo edificado pelo Espírito Santo para a habitação de Deus. Deus não habita nessas paredes não, irmãos. Quando nós estamos aqui, Ele está aqui. Quando a gente vai embora, Ele vai embora. Ele não fica aqui não, Ele vai com a gente. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, olha, vocês também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós somos pedras vivas. Por que pedras vivas? Porque morto não pode fazer parte do edifício espiritual de Deus. Vivas, porque o Espírito está nele, porque o Espírito está em você. Se o Espírito Santo, irmãos, não habitar em você, você não é filho de Deus. Romanos 8 e 14, o apóstolo Paulo afirma isso. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Será que uma pessoa que vive criando contenda está guiado pelo Espírito Santo? Dividindo, está guiado pelo Espírito Santo? Não. Fazendo as obras da carne, está guiado pelo Espírito Santo? Não, irmão. A Bíblia diz que aqueles que andam na carne se inclinam para a morte. Não podem agradar a Deus. E o Senhor Jesus, em momento algum, ele traz uma crítica à igreja de Filadélfia. Era uma igreja extremamente, sabe, uma igreja espiritual, irmão. Você vê, Jesus não traz nenhuma acusação contra aquela igreja. Nenhuma. Isso nos mostra que nós podemos ser assim e devemos ser assim. Porque se nós assim o formos, seremos agradáveis a Deus. Glória a Deus. Serviremos a Deus na beleza da sua santidade. Em Hebreus capítulo 2, verso 9 a 11. Bora ver o que o escritor aos Hebreus nos fala. Capítulo 2.
Nova Jerusalém? Deus. O próprio Deus. E nós seremos parte desse templo. Faremos parte porque estamos ligados a Ele. Aí o escritor aos Hebreus diz: observamos, no entanto, capítulo 2, verso 9 de Hebreus ao 11. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos. Quem foi feito menor do que os anjos? Jesus. Coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Olha, mais uma vez, Glória a Jesus. a doutrina calvinista caindo por terra. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, Jesus morreu por todos os homens. Quando essa doutrina calvinista diz que Jesus morreu pelos eleitos, por um grupo de pessoas, que ele não morreu por todos. E o texto sagrado está dizendo aqui, em benefício de todos, ele experimentou a morte, que era minha, que era sua, mas que ele pegou. E morte aqui não está no sentido físico, mas a morte que ele está falando aqui é no sentido de separação de Deus, morte eterna. Ao conduzir, verso 10, muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento. Olha, o sofrimento veio te aperfeiçoar. O sofrimento que você passou, que você está passando e que você poderá vir a passar, não é para você morrer, é para te aperfeiçoar. Glória a Deus. Tornar-se perfeito por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por essa razão Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Por quê? Por ele, por meio dele, nós nos tornamos santificados. Glória a Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E por nós estarmos nele, irmãos, o capítulo 10, verso 30 do Evangelho de João, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Aí Jesus lá na frente, no capítulo 17, veja aí, 17 e 21 de João, Jesus diz, escuta aí, se não achou, não procura, presta atenção para entender. Para que todos sejam um. Pai, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus estava dizendo: eu estou em ti e tu estás em mim, e eles estão em mim, e se ele está em mim, ele está em nós, Pai. Estamos todos juntos, somos um só. Por isso, irmãos, quando o Senhor Jesus fala para a igreja de Filadélfia, ele reafirma àquela igreja que tudo que ela passou para se manter fiel não vai ser em vão. Olha, a tua dor não é em vão, o teu sofrimento não é em vão, o teu trabalho não é em vão, a tua obra não é em vão, e ela vai ter uma recompensa. É o que a palavra de Deus ensina. Deus não é injusto para esquecer o trabalho das tuas mãos, a tua fé, a tua perseverança. E por isso, irmãos, nós precisamos reter firme a palavra da nossa salvação. Deus fez com que, irmãos, acontecesse em nós, pelo Espírito Santo, uma infusão. O que é infusão? Deus enxertou em nós
a sua essência pela ação do Espírito Santo, mediante a palavra revelada. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus ela entra em nós, o Espírito Santo ele começa a limpar, ele começa a podar, ele começa a tirar o que não deve existir em nós e traz a nós a natureza divina, de forma que nos tornamos santos por meio dele, para que por meio dele nós o glorifiquemos como nosso eterno Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, a promessa de Jesus para a igreja de Filadélfia era que guardasse, permanecesse, porque eles teriam uma recompensa. E diante disso, o Senhor Jesus finaliza falando para aquela igreja: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Você entendeu o que Deus falou com você nessa noite? Você compreendeu o que é que Deus quer na sua vida? Você está disposto a fazer? Você realmente está disposto a fazer? Porque muitas vezes as pessoas compreendem, mas rejeitam. Não dizem com a boca, mas negam com o estilo de vida. E ser cristão não é simplesmente ter o nome de crente. Eu sou crente. Crente até Satanás é. Mas ser cristão é ser um pequeno Cristo, revelando ao mundo a pessoa bendita de Deus por meio da tua vida, mesmo tu sendo fraco, porque a igreja também era fraca. A igreja de Filadélfia, tendo pouca força, mas guardou. Pastor, é muita dor. Não importa a tua dor. Quem importa é aquele que vai cuidar da tua dor, que vai trazer cura à tua dor, que vai trazer uma resposta para a tua vida. E eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Guarde isso. Nem tudo na sua vida você vai ter uma resposta positiva. Nem tudo. E nem tudo que você deseja vai se realizar. Porque o que você pensa que é bom para você, lá na frente, pode ser uma armadilha para a tua destruição. Então, aceita o que Deus tem preparado para você. Aceita o que tu estás passando. Glorifica a Deus na tua dor. Porque tem resposta para o teu sofrimento em breve. Guarda, segura. Deus está te treinando para algo maior. Tu vai ser o que tu nem espera. Deus vai te colocar em lugares que tu nem imagina. Deus vai realizar o que tu nem tem ideia. Diz, Senhor, como foi isso? Meu Deus, eu nem esperava. Pois é, você não esperava, mas Deus tem planos. Glória a Deus. Porque o que Ele faz hoje, tu não entende, mas tu vai entender lá na frente. Amém. Aí tu vai dizer, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro, rapidinho para a gente finalizar, que há uns 2 anos atrás, eu estava sentado aqui, com muitas dores no estômago, dores nas pernas, nas articulações. Estava com uma dor tão forte no estômago, irmão, que não estava nem conseguindo me concentrar. Mas aqui, cabeça baixa, orando, Deus ouviu a minha oração, teve misericórdia e respondeu. Amém. E naquele domingo de noite, Deus usava o missionário Eric, vinha até onde eu estava aqui,
botava a mão na minha barriga e curava-me daquela dor. Glória a Deus. E dizia assim para mim: tu vais, olha, andar. Fez 3 vezes e andar. E tu vai ter saúde. Glória a Deus. E eu confesso que eu não entendi. Não é dizer que eu entendi, que eu não entendi. Até que eu saí daqui, eu morava aqui em frente à igreja, fui morar lá em Cajuí. Aí vendi o carro. E comecei a andar. Aí comecei a ter saúde. Glória a Deus. Deus disse, aí ele disse assim: tu vai andar e vai fazer minha obra. E aí eu vou te dar saúde. Aí eu fui morar numa casa que tem um primeiro andar que tem escada. Eu disse: mas Jesus, escada com o primeiro andar. É tão ruim com as dores que eu estou sentindo. E eu conversando com Deus, né? E aí foi que, e o tempo foi se passando. Até que eu escutei o médico falar que se você mora numa casa que tem escada, é bom para a sua saúde. E se você tem problema articular, melhor ainda, que vai fortalecer a musculatura das suas articulações e você vai se sarar mais rápido. Está para onde foi que Jesus levou? Eu não sabia. Aí eu fui andar e subir escada, andar e subir escada, andar e subir escada. E eu não sabia que era Deus que estava tratando da minha saúde. Veja, irmãos, quem pode entender? Deus falou isso há 2 anos atrás. E esse ano se cumpriu, né? Literalmente tudo. Porque eu comecei a andar mais ainda, vai para médico, fui 90 fisioterapia, ele não resolveu, mas eu estava subindo escada, e aí fui melhorando, aí Deus disse: vai para academia, Silvio. Eu comecei a fazer exercício e as dores foram embora. Glória a Deus. Falta nascer cabelo na perna. E vai nascer, Deus pode, né? Não é, irmãos? E Deus foi tratando tudo. Tem coisas que Deus está fazendo que a gente não está entendendo. Eita, tio Adelson, amém, glória a Deus. Vai chegar cabelo aí, tio, em nome de Jesus. Vai chegar, tio Adelson, vai chegar cabelo na cabeça, amém. Vai chegar cabelo no seio de Miguel, não vai cair. Glória a Deus. Aleluia. Não é? Então, irmãos, Deus trabalha de forma que a gente não está sabendo, mas Ele está agindo. Amém. Glória a Deus. Aquelas coisas que a gente acha, rapaz, não tem jeito, olha, deu tudo errado, eu troquei os pés pelas mãos, e em vez de melhorar, piorou. Vai lá, coloca diante de Deus em oração, faz o que tu precisa fazer, e o que tu não pode, tu não vê, tu não tem condições de realizar, Deus está agindo ao teu favor. Deus está agindo, trabalhando. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Amém? Amém? Bendito seja Deus, que conhece o nosso ontem, Aleluia. o nosso hoje e o nosso amanhã, Ele tem preparado. E eu te digo nessa noite, sem medo de errar, que o que Deus tem preparado para mim e para você é maior e melhor do que você possa entender. Porque o que Deus tem pensado a mim a teu respeito é promessas de paz, é promessa de bênção, é promessa de levar você a lugares que você nem imagina. Tem alguém aqui, irmãos, eu não sei quem é, que Deus já cante. Eu vou cantar já. Aleluia. Ô glória. Tem gente aqui, alguém aqui, eu não sei quem é, que Deus vai trazer um crescimento exponencial em sua vida. Vai se destacar muito. Glória a Deus. Eu não sei quem é, confesso. Mas eu sei que Deus vai fazer. Não é em vão. Então segure. Aguente um pouquinho Glória mais. a Deus. Porque o que te prometeu não mente. Glória a Deus. O que te prometeu não erra. Glória a Deus. O que te prometeu não falha. O que te prometeu é fiel. E Ele não te deixou
E não vai te deixar. E vai cumprir o que está determinado em sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos,